Olá, sexto ano. Olha, como eu já falei em geometria, não sei se vocês assistiram a primeira aula de geometria. Hoje eu vou fazer uma revisão do primeiro bimestre, porque sexta-feira vocês têm simulado. Então, essa semana toda vai ser de revisão, tá? Então, vamos começar. Eu vou rever com vocês as 4 operações hoje. Então, quando a gente tem uma adição, cada parte que está sendo somada recebe o nome de parcela e o resultado recebe o nome de soma ou total. Então, isso aqui são os termos da adição: parcela, parcela e soma ou total, que é o resultado. Ideias associadas à adição, ou seja, quando que a gente usa adição para resolver um problema? Joana estuda no sexto ano B. Em sua escola, há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Tá vendo que perguntou o total? Total não é uma das partes da adição? Então, sempre que pergunta total, a gente vai somar. Outro caso. Vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se 87 novos alunos forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Ou seja, não aumentou a quantidade de alunos? Então, eu vou somar para saber quanto vai ser o novo total. Então, resolução de problemas tem muita relação com interpretação de texto. Ou seja, a gente tem que estar atento às informações que a gente recebe para a gente poder responder. Tá? Agora, a subtração. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo e diferença ou resto. Então, gente, sempre que a gente tem um problema de matemática perguntando qual a diferença, a gente não está falando de característica, a gente quer saber a diferença, o resultado entre a subtração de uma parcela e outra. Então, no conjunto dos números naturais, ou seja, nos números que vocês conhecem, que são só os números positivos, a subtração só poderá ser efetuada quando o minuendo for maior ou igual ao subtraendo. Então, numa subtração, a parcela de cima, que é o minuendo, sempre tem que ser maior ou igual ao subtraendo. Então, sempre quando a gente vai armar uma subtração, a gente tem que ficar atento que o número de cima tem que ser maior ou igual ao número de baixo. Agora, a relação fundamental da subtração. A gente pega muito probleminha desse tipo. Olha, o minuendo menos o subtraendo é igual à diferença. E se eu somo a diferença com o subtraendo, eu acho o minuendo. É tirar a prova real. Se eu tenho o resultado da subtração e o subtraendo, se eu somo os dois, eu acho o minuendo. Então, olha, se o subtraendo é 95 e a diferença é 37, como que eu determino o minuendo? Somando a diferença com o subtraendo. Agora, se uma das parcelas da adição é 89 e a soma é 121, quanto vale a outra parcela? Eu vou fazer a soma menos uma das parcelas. Então, a operação inversa da adição é a subtração, tá? Agora, gente, ideias associadas à subtração, ou seja, quando que eu vou usar a subtração em um problema? Olha os exemplos. Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça de 55. Com quanto ele ainda vai ficar? Ou seja, eu poderia falar quanto vai sobrar. Então, sempre que eu quero saber quanto resta, quanto sobra, eu subtraio. Agora, Juvenal tem R$359 na poupança e quer comprar uma televisão de R$600. Quanto falta para ele comprar o televisor? Sempre que tem a palavrinha quanto falta também, subtração.
Comparar quantidades, olha, compare os pontos de Angélica com os pontos dos demais. Felipe, 1.278 pontos, Jorge, 2.188 pontos. Então, se eu quero comparar a pontuação da Angélica, ela fez mais que o Felipe, não foi? Quanto a mais que o Felipe? Eu subtraio. Ela fez menos que o Jorge, então eu vou ter que fazer o do Jorge menos o da Angélica. Então, ela fez 617 pontos a mais que o Felipe e 293 pontos a menos que o Jorge. Lembrando que sempre o minuendo é o valor maior, tá? Agora, a multiplicação. Os termos da multiplicação são os fatores e o produto. Aqui a gente tem uma multiplicação por um algarismo só e aqui uma multiplicação por 2 algarismos. Tá vendo que aqui é o algoritmo usual e aqui decompôs. Por que foi feita essa decomposição? Para mostrar para vocês por que existe esse zero aqui na segunda parcela da multiplicação. Porque 14 não é 10 mais 4 e 12 não são 10 mais 2. Primeiro, a gente não vai multiplicar as unidades. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 10, 20. Agora, as dezenas. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 10, 100. Então, 120 com mais 48, 168. Olha só, por que então que aqui não ficou 12 e sim 120? Porque esse 1 aqui, ele vale 10, tá bom? Então, por isso que a gente coloca esse zero aqui. Porque quando a gente soma o 100 com o 20, a gente tem 120. Ou seja, é o 10 vezes 2 que dá 100 e o 10 vezes... Desculpa, gente. O 10 vezes 2 que dá 20 e o 10 vezes 10 que dá 100. Por isso, 120. Então, tem gente que em vez de colocar o zero, chega o 2 para cá, coloca ele na casa das dezenas. Mas esse zero está mostrando para a gente que aqui eu não estou multiplicando 1, eu estou multiplicando 10, tá? Agora, as ideias associadas à multiplicação. Quando que eu uso uma multiplicação? Olha só. Qual o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja barateira? Barateria, aliás, né? 3 vezes de R$26. Ou quando a gente lê 3 parcelas de 26, eu tenho que multiplicar. Preste atenção em propagandas, anúncios de TV ou de jornal. Um carro em 60 parcelas de R$2.000. Ou um celular em 10 parcelas de R$120. Então, a gente tem que multiplicar o número de parcelas pelo valor de cada uma. Outra coisa também, olha, quantas carteiras há nessa sala? Eu não preciso ir contando uma por uma, é só eu contar quantas colunas tem ou quantas fileiras. 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Quantas crianças em cada fileira? 2, 4, 6, 8. 5 vezes 8, 40, tá? Agora, outro lugar que a gente usa a multiplicação, eu até falei sobre isso naquelas aulas que a gente estava tendo pelo WhatsApp, a combinação. Quando você tem, aqui eram frutas, não é? 4 tipos de suco, laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha? Então, eu tenho 4 opções de fruta e cada fruta eu posso tomar um suco pequeno, médio ou grande. Então, 4 frutas vezes 3 opções de tamanho, 12 copos diferentes de fruta, de suco. Se eu tenho 3 bermudas e 2 calças, de quantas maneiras eu posso me vestir? É só multiplicar a quantidade de bermudas e de calças, lembraram disso? Então, para descobrir possibilidades, a gente multiplica. E agora a divisão. Os termos da divisão. O número que vai ser dividido recebe o nome de dividendo. A quantidade de partes que eu vou formar é o divisor. O resultado da divisão é o quociente
E o que sobra dessa divisão é o resto. Nesse caso aqui, se foi 0, então a gente diz que essa divisão é exata. Ideias associadas à divisão. Repartir, olha. Um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre 6 crianças que frequentam sua casa. Com quantas balas cada criança ficará? Então, ele vai dividir 84 por 6. Ou medida, quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Em uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 refrigerantes? Eu vou distribuir esses refrigerantes nas caixas, não é? Então, eu vou dividir 195 por 6. Eu vou precisar de 32 caixas e ainda sobrarão 3 garrafas que não serão embaladas, tá? Então, gente, a relação fundamental da divisão, ou seja, quando eu quero tirar a prova real de uma divisão, se eu tenho uma divisão e quero ver se eu fiz corretamente, eu pego o quociente, multiplico pelo divisor e adiciono o resto. Igual nessa divisão aqui, 27 vezes 7, 189, mais 1, 190. Ou se eu falo assim, descubra o dividendo em uma divisão em que o quociente é 27, o divisor é 7 e o resto é 1. Eu faço o quociente vezes o divisor mais o resto. Eu acho o dividendo. Então, gente, por hoje é isso. Eu vou deixar probleminhas para vocês fazerem. Amanhã nós teremos as videoaulas, a partir de hoje, aliás, né? Eu vou começar a tirar dúvida com vocês nas videoaulas, tá? Espero vocês. Beijinhos e até amanhã.